Olá, feliz sábado! Que bom estar mais uma vez aqui juntinhos para que nós possamos estudar a Palavra de Deus. E aqui você já sabe que vocês são todos bem-vindos. Receba aí o meu feliz sábado. Se você não é adventista do sétimo dia, receba também um feliz sábado, que Deus derrame bênçãos sem medidas para cada um de vocês. Hoje eu quero contar para você uma parábola que Jesus contou. Jesus certa vez contou uma parábola que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. A parábola se encontra aqui, o título dela é O Fariseu e o Publicano. Eu gostaria que você assistisse esse estudo, que você o fizesse também, para que você pegasse a sua Bíblia, o seu smartphone, pegasse aí um papel, uma caneta, para que você possa marcar o que vai ser estudado aqui nessa manhã. E hoje nós vamos ver aqui sobre esse estudo, por que muitas pessoas se acham melhores do que as outras, tanto na vida espiritual quanto na vida, uns se acham até na vida emocional, na vida profissional, né, melhores do que os outros. Nós não podemos pensar assim, né? Nós temos que ter humildade como Cristo nos ensinou. E hoje nós vamos ver aqui por que então que os fariseus se proclamavam melhores do que outras pessoas. Tá bom? Então, aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na Tua santa presença. Hoje nós rogamos, Senhor, a Ti, que o Senhor envia a cada um de nós, meu Pai, o Teu Espírito Santo, para que Ele faça presença, faça morada na nossa vida, Senhor. Não somente presença, mas morada, Senhor, permanente na nossa vida até que o Senhor volte. Que nesse dia, Senhor, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos as nossas indagações, meu Pai. Nós colocamos aquelas que têm enfermidade, colocamos nas Tuas mãos, meu Pai. Uma restauração, Senhor. Uma porta aberta para um emprego. Nós colocamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos nesse dia, meu Pai. Hoje é um dia de descanso. E eu tenho certeza, meu Pai, ao fazê-lo, colocando nossas indagações nas Tuas mãos, Senhor, o Senhor há de tomar providência. Porque no livro de Jó, meu Pai, no capítulo 42, Jó disse que se o Senhor querendo agir, quem pode impedir? E sobre essas palavras, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui a parábola para que você possa compreender. Antes de eu ler a parábola, eu queria colocar para você quem eram os fariseus. Você já ouviu falar várias vezes quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos ali os fariseus, os saduceus, né? E aí nós vamos lendo os anciãos do povo. Isso tem tudo aqui escrito nos evangelhos. E aí nós ficamos perguntando, nós lemos, nós falamos, o fariseu, até pouco tempo atrás saiu uma música sobre fariseu, deu muito ibope, né? Muitas pessoas fizeram um vídeo rebatendo a música e aquela coisa arada toda, mas isso foi momentâneo e logo em seguida todo mundo já esqueceu. E só que na realidade os fariseus existiu e foi um povo separado de outras pessoas. Eu vou ler aqui para você entender primeiro, antes de nós lermos o relato da parábola, você precisa saber quem é o fariseu e quem é os publicanos. Quero lembrar você primeiro, também aqui, que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nunca fizeram acepções de pessoas. Pelo contrário, Deus ama todo mundo da mesma forma. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus deseja que
todos nós chegamos ao arrependimento para que Ele possa dar para mim e para você, obviamente, essa graça imerecida. Porque nós recebemos uma graça imerecida, porque nós não somos dignos de receber essa graça. Então, mas Deus ele relata que o teu caráter é o amor, a sua bondade, a misericórdia. É por isso que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Deus aceita todo mundo da forma que ele é. Tá? Você tem que ter em mente uma coisa. Deus aceita você como você é. Agora, Deus não aceita você com os pecados que você continua cometendo. É diferente. Né? Deus aceitar eu como pecador é uma coisa. Porque quando nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, da geração então que veio constituindo, todos já nascem pecadores. Jeremias 1:5, Jeremias diz assim: em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, em pecado ela me concebeu, ela deu à luz a um pecador. Já no ventre da minha mãe eu já era um pecador. O único que veio nesse mundo sem mácula, sem defeito, sem pecado, foi só o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele que tem essas prerrogativas, né, de ser sem pecados. Nós, seres humanos, somos sem pecado. Então, Deus ele aceita nós como nós somos. Só que Deus deseja que nós abandonemos os nossos pecados. Né? Deus aceitar nós é uma coisa. Agora, não fique pensando que ao Deus, ao aceitar nós, Ele aceita também nossos pecados. Não. Não é isso que ocorre. Tá? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você pode vir do jeito que você está. Fumando, bebendo, prostituindo. Do jeito que você está, você pode vir. Você é bem-vindo. Mas você tem que ter em mente que você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você possa sendo liberto desses pecados. Porque Deus ama o pecador. Muitas pessoas têm até cogitado que Deus aceita eu do jeito que eu sou. Eu pecando todo dia, eu sendo um pecadeiro, eu fazendo todo tipo de rebeldia, de libertinagem. Então, assim, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Deus nos aceita, Deus chama cada um de nós para participar do seu reino. Mas Deus deseja que eu e você sejamos limpos do pecado. Nós devemos deixar de cometer pecados, de fazer, se você faz certas coisas, quando você é chamado, você tem que deixar. Mesmo que você não consiga deixar sozinho, isso é o trabalho do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17 diz assim que todo aquele que batiza é uma nova criatura. Ser uma nova criatura é ser um novo homem, uma nova mulher. Tá? Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas. O Deus não ama mais o evangélico do que o católico. Deus não ama mais o católico do que o muçulmano. Deus ama todas as pessoas iguais, porque a Bíblia ela relata que Deus fez o homem segundo a sua imagem. Todos os homens, sem exceções, são a imagem de Deus. Deus não pode amar um e desprezar o outro. Isso não é como nós pensamos. Nós temos essa mania. Por isso que esse pecado é encarnado em nós. De gostar mais de uma pessoa e desprezar a outra. E isso faz parte do ser humano. E você sabe disso. É por isso que até hoje existem pessoas que se colocam melhores do que as outras pessoas. Isso vem de tempo. Isso não aconteceu no século XX. Isso veio desde a Idade Média, há muitos anos, né? Ou até antes. Existe certo grupo, até mesmo dentro das nossas igrejas, dentro das nossas, incluindo também a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se julgam ser melhores do que os outros. Aquela chamada panelinha. Você já ouviu falar? Que existe assim, uma panelinha em todas as igrejas. Isso é na católica, isso é na adventista, isso é no muçulmano. Todo lugar existe uma panelinha.
né? E aí as pessoas talvez se acham melhores do que as outras, se acham no nível espiritual melhor, mais bem preparado que as outras. Obviamente, existem pessoas mais preparadas espiritualmente melhor que as outras, porque é aquelas pessoas que têm mais contato com a palavra de Deus, que estuda a Bíblia todo dia, mas isso não faz dela melhor do que você, né? Ela não se pode colocar melhor do que você, ela se pode colocar numa posição que ela está se preparando melhor, né? Que ela tem um entendimento, então ela precisa passar para você esse entendimento que ela tem. Mas a questão de ser melhor, se colocar assim, eu sou melhor até para servir a Deus, eu sou melhor do que você, isso não existe. Cada um serve a Deus com a sua sinceridade. Porque servir a Deus é uma questão de sinceridade de coração, não de hipocrisia. Quantas pessoas não vão no sábado de hoje, daqui a pouco, às 9 horas no culto, porque é sábado, é como se ela estivesse pagando um clube. Né? Hoje é o dia que eu vou na igreja. Vai lá, olha a Bíblia, vê o que o pastor falou. Quando sai de lá, talvez nem sabe de verdade o que o pastor falou. Só foi porque é sábado, ela se julga se é adventista e talvez se acha até melhores do que essa pessoa. E conta talvez um irmão católico que talvez ora por um santo, talvez na segunda luz que ela recebeu, ela está sendo mais sincera do que aquele cidadão que foi na igreja lá e só por ir, como se ele estivesse pagando um clube, né? Então Deus julga o coração, Deus conhece o coração do ser humano, não a aparência. 1 Samuel capítulo 16, 7 diz assim, Deus não julga a aparência, Deus olha o coração da pessoa. Tá? Então nunca se julgue melhor do que os outros, nem pela sua fé, nem pelo seu carro, nem pela sua casa, não julgue os outros, não se ache melhor do que ninguém. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 8, diz assim que ele se fez pobre para que eu e você sejamos ricos. Só que aí tem esses homens aqui, os fariseus, que sempre se acharam o dono do mundo, sempre acharam melhor do que os outros. Primeiro eu vou apresentar para você quem eram os fariseus. Tá? Eu vou ler aqui para você quem eram os fariseus, depois a gente vai ler a parábola, para que você possa entender essa parábola. Tá? Os fariseus, eles eram assim. Eu vou ler aqui. Diz assim, os fariseus, eles compunham, né, uma associação de judeus piedosos, cujas origens remetem ao período de Macabeus, no período de João Hircano, na verdade, né? 135 a 104 a.C. Alexandre Janeu, 103 a 76 a.C. Já existiam referência a esse grupo religioso. Eles tratavam-se entre si como os companheiros, organizavam-se como comunidade, tomavam refeições em comum e tinham intervenções públicas quando preciso. O regime de admissão e exclusão do grupo era bem severo. Você lembra que quando nós lemos João capítulo 5, quando Jesus cura... Deixa eu ver, não é João capítulo 5. Tem uma cura de um cego, não sei, eu não lembro agora, mas depois a gente pode dar uma olhada. Eu não lembro se é Mateus capítulo 8, que Jesus cura um cego de nascença, e aí eles interrogam o cego, os fariseus, interrogam os cegos e querem saber dele. Ele diz, eu já falei para vocês, quem me curou, e ali começa a decorrer então um debate, até que os fariseus mandam chamar os pais desse rapaz que é cego de nascença, ao qual Jesus tinha curado. E aí então eles perguntam se é verdade que ele nasceu cego. Então os pais dizem assim para os fariseus, pergunte a ele mesmo, pois ele tem idade suficiente para te responder. Por que eles não queriam intervir nessa causa? Porque eles podiam ser o expulso da sinagoga. Porque os fariseus faziam isso. Né? Eles eram severos. Então, assim, eles tanto eles incluíam o povo no grupo deles, ou nas sinagogas, tanto excluía o povo. Essa era o regime deles, um regime severo do povo fariseu. E aí continua
dizendo, né? Seu título fariseu vem da palavra, né? Perushim, que quer dizer separado ou separadista. E agora, presta atenção. A tradição rabínica posterior usou ironia para tratar o separadismo dos fariseus, ao dizer que um fariseu jamais comeria, por exemplo, na presença de um homem com doença venérea, mesmo que ele próprio já estivesse antes contaminado com a mesma doença. Isso é uma hipocrisia, né? Se um fariseu tivesse a mesma doença venérea que um homem tivesse, mas ele jamais comeria na presença do tal homem, né? E depois diz que é curioso que os fariseus, antes de entrar para essa classe, eles eram medianos na sociedade. Muitos, antes de serem recrutados para a seita, havia sido artesão, pequenos comerciantes. Contudo, com o próprio nome dá a entender, o seu ideal era a vida do afastamento em massa, populares, ignorantes e vulgares e pecadoras. Eles, os fariseus, não conviviam com esse povo. A separação deles era exatamente o afastamento da massa, de muitas pessoas, os ignorantes, os vulgares e os pecadores. Veja, portanto, que Jesus depois, em Mateus capítulo 22, 35, vai dizer algo sobre eles, e depois também em 23, 2, quando Jesus ali faz uma repreensão, ai dos fariseus, né? Então, os fariseus, eu vou continuar lendo aqui, e diz assim, como se não bastasse tal incoerência, os fariseus ocupavam um lugar no sinédrio, por causa da sua origem humilde e a sua suposta influência sobre o povo. Considerado inicialmente um grupo religioso, embora alguns fossem levitas, os fariseus representavam certa imagem de democracia no conselho dos sacerdotes e ancião do povo. Os fariseus eram, portanto, tremendamente conservadores, avessos à influência estrangeira sobre o judaísmo e, teoricamente, inimigo tanto da aristocracia sacerdotal, o sacerdote-chefe, quanto da aristocracia leiga, os anciãos. O motivo estava no comprometimento desse segmento, tanto com a política romana quanto com a influência grega na compreensão da lei de Moisés. Isso fora certa divergência de doutrinária. Mas o poder político os mantinha pelo menos em parte unidos. Eram como se fossem um congresso nacional, com partido de situação e oposição, discutindo leis e votações. Os fariseus são constantemente associados aos escribas, isto é, profissionais jurídicos especializados na explicação da lei ou Torá. Muitos fariseus tornaram-se escriba até mesmo para assegurar o seu lugar no sinédrio, mas nem todo escriba era fariseus. Esse aqui então é um resumo ali dos fariseus. E quem eram então os publicanos? É muito interessante. Aqui eu não vou ler tudo. Deixa eu dar uma olhada quanto que... Porque vale a pena nós estudarmos, para nós sabermos, quando nós lemos um texto sobre fariseu e publicano, saber quem eles são. Eu vou ler aqui quem são os publicanos. Diz assim: não constituía bem um partido, muito menos religioso, mas uma classe de cidadão odiado por todo o mundo. Apenas os leprosos, estrangeiros, dominadores eram mais rejeitados do que eles. Olha, era um povo rejeitado. Só mesmo os estrangeiros e os rejeitados aqui eram... só mesmo os leprosos e os estrangeiros eram piores do que os publicanos. Os publicanos também eram judeus, mas a abominação dos seus compatriotas se dava pelo fato deles serem as mais baixa classe de funcionários públicos que
recolhiam imposto para César. Como se não bastasse, eles eram reconhecidos por desonestidade, desvio de fundos e extorsão de pessoa menos favorecida. Você lembra que Mateus era um coletor de impostos, né? Era republicano. Ele era odiado pela sociedade farisaica. Né? Jamais uma pessoa poderia comer junto com umas pessoas dessa. Quando nós lemos ali Mateus capítulo 6, 46 e vários textos, nós entendemos ali que o julgamento deles vinha já pela aparência. Né? Continua dizendo, os publicanos cobravam taxa ilegais, de maneira Roma não precisava se importar com isso. O que importava era que o montante mínimo esperado chegasse aos cofres do império. O que o coletor lucrasse, além disso, era problema dele. Ou seja, a extorsão, né? Interesse do próprio coletor era garantir mais imposto a fim de aumentar sua propina, terminava deixando o sistema seguro para o governo, que tinha seu montante mínimo sempre garantido. Normalmente, os publicanos não tinham responsabilidade sobre a taxa de propriedade ou declarações de renda do indivíduo. Sua função era taxar produtos comerciais que entravam e saíam do país, importação e exportação. Embora trabalhasse para o governo, eram tratados uma espécie de funcionário público terceirizado. Seus direitos e deveres não podem ser definidos em detalhes. Contudo, se sabe que um coletor de impostos que lograsse o título de cidadão romano teria total isenção das taxas impostas por outros publicanos provinciais. A expressão publicano e pecadores de Lucas 15:1 e Mateus 21:31 é uma evidência clara do nível de impopularidade que esse cidadão gozava. Associar-se a eles sem ser mal visto ou torná-los honestos era uma tarefa impossível para a mentalidade daquela época. Agora presta atenção nessa parte. Os rabinos diziam que quem entrasse na casa de um cobrador de imposto estaria imundo e quem recebeste em sua casa também. Os publicanos eram vulgarmente comparado às prostitutas e os romanos os comparado a como os donos dos bordéis ou dos bordel. Talvez por isso Jesus, ironicamente, aos líderes judeus, ironizou, né, aos líderes judeus e publicano, prostituta vos precedem o reino de Deus. Mateus 21:31. A conversão de Zaqueu em Jericó e Levi, Mateus em Cafarnaum certamente assombraram muitas pessoas que escandalizavam o que estavam considerando a mensagem de Cristo. O fato é que Jesus associou-se a esse tipo de gente e trouxe interrogação ao seu ministério. Afinal, os publicanos não eram bem-vindos nas sinagogas nem nas independências do templo, pois eles devem ter tido a chance de ouvir uma pregação de Jesus dentro de uma sinagoga. Se fossem, seriam banidos dali. Lucas 15:1 e 2. Contudo, talvez pela influência de Mateus, que tornara discípulo, muitos outros passaram a seguir Jesus. Mateus 2:14 e 15. A lista dos marginalizados em sua companhia não parecia pequena. Todos, porém, Cristo ordenava o abandono da desonestidade e da corrupção. Lucas capítulo 3, versículo 12 a 18. Tá aí então, você ouviu aqui quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Publicanos eram odiados, eram judeus, mas era por causa da sua desonestidade, das suas
propinas, de passar a perna nos outros, era odiado pelos fariseus. E aí então aqui, e através desse conhecimento que agora você tem, é que nós vamos ler a parábola que diz assim: propôs também esta parábola algum que confiava em si mesmo. Olha como Jesus começa dizendo: alguns que confiavam em si mesmo, falando dos fariseus, né? Por se considerarem justos e desprezavam os outros. O texto começa assim, simplesmente assim. Que se achavam, que se confiavam em si mesmo e se achava justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, que oração linda, né? Parece que não tem nem arrogância, né? Roubadores, injustos. Ele começa a fazer ele começa a orar com uma sessão, dizendo que ele não fazia nada disso. E de fato, talvez nem fazia, né? Porque os fariseus, eles andavam à risca da lei. Só que era hipócrita, né? Injusto, adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Olha, agora ele começa a atacar o outro. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Verdade. Mateus capítulo 23. Ele dá o dízimo do coentro e do cominho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem se levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que deixa eu ler de novo. Ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que humilha será exaltado. Olha que palavra. Palavra de Jesus, um ensinamento belíssimo para mim e para você. Os fariseus eram um povo arrogante, era um povo que justificava que eles herdariam o reino de Deus, enquanto os outros eram desprezados como esse publicano. Os fariseus, de fato, era muito categórico nos dízimos. Se um pé de alface desse 10 folhas, uma ele devolvia ao templo. Só que eles eram hipócritas, né? Veja bem, você fazer tudo isso e odiar o seu próximo, para Deus não há validade nisso. Lucas, tem uma passagem aqui em Lucas capítulo 12, que diz assim, que é melhor, deixa eu ver se é Lucas 12 ou Lucas 13, diz que é melhor melhor, deixa eu lembrar aqui, talvez eu não vou achar esse texto aqui, que eu não me lembro agora qual que é o texto, esse texto, mas é um texto muito interessante. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. É melhor obedecer, né? É melhor obedecer do que fazer sacrifício. Eu não vou achar esse texto aqui agora, mas eu sei que está aqui no livro de Lucas, né? Eu não recordo agora, não me lembro agora qual que é o texto, mas eu sei que esse texto diz assim que é melhor, né?
obedecer do que fazer aí sacrifício. E aí os fariseus, então, eles consideravam que eles eram homens que estavam herdando o reino de Deus, e contra aqueles publicanos não ia entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus comeu com eles, né, com os publicanos. Mateus capítulo 23, Jesus vai descrever quem é os fariseus, vai chamar de hipócrita. Jesus, por quê? Porque quando você passa a se colocar melhor do que os outros, você não está agradando a Deus. E hoje, como as pessoas fazem isso? Será que você tem recebido aí uma palavra de incentivo na sua vida, ou você tem recebido palavras desconcertantes? Muitas pessoas hoje têm matado a esperança de muitas pessoas. Nós precisamos entregar nossa vida para Deus, dar conselho para as pessoas. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem um livro aqui que fala sobre esses fariseus. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se é esse livro aqui. Que os fariseus, eles se achavam sempre, né? Se acharam melhores do que os outros. E aqui, esse livro que eu tenho aqui, tem uma passagem muito interessante, eu gosto muito dela. Está aqui na página 10 desse livro, Atos dos Apóstolos. Veja, né? É um livraço que você quer aprender aí sobre o que aconteceu nas cartas, nas epístolas escritas pelos apóstolos. Você deveria ler essa obra, né? Aqui na página 10 do livro, na página 11 na verdade, né? Eu vou ler aqui o último parágrafo, que diz assim: os líderes judeus se achavam sábios demais para necessitar da instrução justa, demais instrução justos, demais para precisar da salvação, e honrado demais para carecer da honra que vem de Cristo. Ou seja, os fariseus se achavam os melhores. Eles achavam que eles não precisavam mais de nada, de conhecimento nenhum. O que eles conheciam já era suficiente para eles herdar o reino de Deus. Assim eles o pensavam. O Salvador se afastou deles para oferecer a outros os privilégios que tinham menosprezado e a obra que havia negligenciado. A glória de Deus tinha de ser revelada, a sua palavra confirmada. O reino de Cristo deveria ser estabelecido no mundo. A salvação divina precisava tornar conhecida na cidade do deserto, e os discípulos foram chamados para fazer o trabalho que os líderes do povo judeu haviam deixado de realizar. Se você entendeu bem o que Ellen White está dizendo nesse livro, que aquelas pessoas, elas se achavam que elas eram boas demais. E hoje, quantas pessoas não têm de nariz empinado, acha que conhece tudo, acha que o caminho que ela está andando é bom, acha que o que ela está fazendo é bom, e quando você vai repreender, ela disse: não, eu conheço. Quantas vezes você vai dar um conselho para uma pessoa, ela diz que ela não precisa de conselho, pois ela já conhece? Essas pessoas é o mesmo pensamento que os fariseus tinham. O que determina um homem não é o seu estudo. Não é. Muitas pessoas estudam e talvez não tenham o conhecimento que uma pessoa sem estudo tenha. Isto vai da sua capacidade de compreensão. Não basta você dizer que você sabe. Saber é diferente de conhecer. Ao julgar que eu sei, eu só sei de uma coisa que existe, mas eu conheço o que existe. Muitas pessoas sabem que existe Deus, mas ela o conhece? Se a pessoa te perguntar: você conhece Deus? Mas quando a pessoa faz essa pergunta: você conhece Deus? Não quer dizer se você conhece Deus pessoalmente. Eu vi Deus ali. Não. Nós temos que conhecer Deus pela nossa fé.
alicerçada no Criador. Saber que só Ele pode nos transformar, nos imprimir na nossa mente tudo aquilo que Ele quer. Nós devemos ser pessoas melhores. Não precisamos ser igual aos fariseus. Ó Senhor, eu sou o melhor, eu sou bom, né? Quantos líderes religiosos você vê hoje na internet achando ser melhores do que os outros? Cadê o amor? Não tem, será? O amor acabou? Não existe amor? Aqui em aqui em Lucas capítulo 12, Mateus capítulo 12, tem uma passagem muito interessante aqui, ó. Diz assim, ó, que Jesus disse: posto que miríades de pessoas aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelaram, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipócrita. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissesse aos ouvidos do interior da sua casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois disso não pode fazer mais nada. Aí Jesus discorre aqui, falando sobre os fariseus, né? Cuidado com os fermentos dos fariseus, cuidado. Os fariseus muitas vezes ensinavam uma coisa, mas não vivia aquilo que ensinava. Pelo contrário do nosso Salvador, Jesus viveu o que pregou e pregou o que viveu. Totalmente diferente. Coisas que hoje nós vemos. Muitos falam da palavra de Deus, muitos pregam o que não vive e não vive o que prega. É uma desconcertância tremenda. E Jesus, depois você pode ler em Mateus capítulo 12. E depois aqui, Jesus vai contar aqui a avareza. Jesus reprova a avareza, que também os seus homens ali, os fariseus, eles entenderam que Jesus estava falando para eles. É importante nós estudarmos aqui essas parábolas para que você possa compreender, tá? Então, eu termino esse vídeo, esse estudo, dizendo para você que não se coloca melhor do que os outros. Quando que possível, dê uma palavra de esperança ao seu próximo, no trabalho, aonde você esteja. Incentiva as pessoas a conhecer Cristo. Não é fácil você levar uma pessoa aos pés de Cristo, mas é fácil demais você distanciar ela cada vez mais do nosso Criador. Eu tenho falado de Deus em qualquer lugar, em todos os lugares que eu estou, eu procuro falar de Deus. Eu sei que é difícil, você não é o meu papel, né? Na verdade, nem o seu, convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas é difícil, porque muitas pessoas hoje acreditam naquilo que eles querem. Mas nós não podemos deixar de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu já falei aqui que muitas vezes é um paradoxo. As pessoas amam a Deus, mas não querem fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Curve sua fronte, feche seus olhos, que eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós entendemos, meu Pai, que nós devemos ser humildes, Senhor. Aquele, Senhor, que se exalta será humilhado.
mas aquele que se humilha, Senhor, será exaltado, porque o Senhor conhece o coração dos homens. Nós nunca devemos orar de nós para nós mesmos, Senhor. Devemos te dar toda a honra e toda a glória. Só a ti pertence, Senhor. Obrigado por esse sábado. Continuamos na tua presença, assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um sábado abençoado. E que Deus possa derramar sobre você e todas as suas famílias as bênçãos sem medida. Eu te espero então no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.